você faz no seu canal, que é você questionar se aquilo faz sentido ou não. Né? Você pegar... Essa é a essência da inteligência, justamente você questionar se as coisas funcionam como estão dizendo que funcionam, e procurar entender como elas funcionam se não são assim. Né? Será que isso faz sentido? Será que isso... Estão dizendo isso, mas será que é verdade? Será que está correto isso? Será que esses pontos todos se encaixam bem? Será que não tem uma outra explicação? Mesmo que funcione, será que não tem uma explicação melhor? Será que não tem uma explicação alternativa que também poderia explicar isso aqui de tal maneira e tal? Então isso acho que é muito... E cada vez mais se está consolidando no meio acadêmico uma visão muito... Que isso é um ponto que você citou no meio acadêmico brasileiro, em parte no exterior também, embora menos, mas do Brasil principalmente, que é uma visão muito de seita fanática. A religião se transformou numa seita fanática em muitos lugares. No Brasil, por exemplo. Né? Você vê esses caras que fazem divulgação científica, tem uns que são bons. Né? O Ledo Vaccaro, o Daniel Nunes, né? Tem uns caras que fazem uma divulgação de boa qualidade. Assim, pelo menos eles analisam adequadamente e tal. Agora, tem uns caras que fazem divulgação que eles cometem uma avalanche de erros e eles zombam do que é o mais certo. Isso é uma coisa absurda. Eles acham que fazer ciência é você ler uma notícia e você repetir a notícia. Isso não é fazer ciência. Isso é papagaio. Né? Qualquer papagaio faz isso. Fazer ciência, fazer divulgação científica, é você questionar, é você analisar se aquilo faz sentido, discutir. Olha, ele está dizendo uma notícia, será que isso aqui está certo? Vamos analisar isso aqui. Né? Isso aqui falou isso aqui, será que faz sentido? Né? Isso aqui parece que é plausível, mas isso já parece que... Por que será que eles estão dizendo isso? Será que isso aqui está certo? E não só na ciência, mas na política, na religião, sabe? A religião é uma questão um pouco diferente, porque a religião ela não pretende se questionar. A religião ela estabelece dogmas, ela trabalha com dogmas, assim como a matemática. A matemática trabalha com axiomas. A ciência ela se propõe ser questionada. O propósito da ciência é se auto-questionar e evoluir pelo questionamento. A religião não se propõe ser questionada, ela se propõe ser uma série de dogmas, e a partir daqueles dogmas você tem inclusive a filosofia escolástica, que é uma abordagem para você encaixar o conhecimento empírico com os dogmas religiosos. É você harmonizar o conhecimento empírico, inclusive o Perelman, por exemplo. As pessoas, eu vejo, tem uns ateus, né? Eu não tenho nada contra ateu. Eu já fui ateu, inclusive, já há algum tempo. Não sou mais ateu. Sou deísta, acho que deísmo é uma religião que representa melhor. Eu acredito na existência de Deus. Não tenho, não faço parte de nenhuma religião específica, né? Na verdade, eu fundei minha própria religião até, mas mas não faço parte de nenhuma. Respeito praticamente todas as religiões que defendem o bem, que defendem a justiça, respeito todas elas. E o ponto central é, a religião ela não se propõe ser questionada, ela propõe estabelecer dogmas, assim como a matemática propõe axiomas. Um axioma, por exemplo. Na geometria euclidiana, você tem os 5 postulados da geometria euclidiana, e a partir dos 5 postulados você constrói todo o resto da geometria, a partir daquilo ali. A geometria riemanniana, ou geometria lobachevskiana, você tem um 5º postulado diferente do euclidiano. Você mudou aquele 5º postulado, você começa a interpretar tudo diferente, e é uma realidade igualmente válida. A geometria euclidiana, ela não é mais verdadeira do que a lobachevskiana ou do que a riemanniana. Todas elas são verdadeiras dentro daquele conjunto de axiomas que você estabeleceu como ponto de partida. Na religião, se você estabelece os dogmas e fala, isso aqui é um dogma e tem que assumir isso como dogma. Se você faz parte da religião, aquilo é um dogma. Você não tem que questionar aquilo porque faz parte do propósito da religião estabelecer como dogma. Né? Então, se aquilo faz parte, você vai questionar, então sai da religião. Você não... Exatamente. O caso do Perelman, que é um dos maiores matemáticos do mundo, ele resolveu o teorema da geometrização de Thurston, né, que é inclusive ganhou o prêmio Clay e a medalha Fields. O prêmio Clay, ele resolveu um problema maior, né, mais abrangente do que o que era a conjectura de Poincaré, né, é um caso particular do teorema da geometrização de Thurston, que foi o que ele resolveu. Ele resolveu um problema maior do que o prêmio Clay, né, do que era oferecido no prêmio Clay. E no caso do Perelman, ele é uma pessoa extremamente religiosa. Aí você tem os ateus falando que o cara que é religioso é tudo bobo. Bobo é o cara que está falando isso, porque na verdade, quando você analisa com mais profundidade as coisas, você percebe que tem muito mais aquela história do Shakespeare, tem muito mais o céu e a terra do que julga a nossa filosofia. Isso é uma verdade muito profunda. Né? Isso não quer dizer que eu acredite cegamente em qualquer religião, que eu concorde, mas é muito mais difícil, quando você começa a analisar as coisas realmente com muito mais profundidade, com muito mais rigor, você percebe que muitas coisas que pareciam triviais, na verdade, tem muito mais coisas do que se imaginava. Né?
Eu estava vendo, por exemplo, outro dia, o pessoal estava questionando que divisão por zero não é possível. Na verdade, divisão por zero não é possível se você adota o conjunto de axiomas que rege a aritmética tradicional, ou a álgebra tradicional. Mas se você trata de um caso muito específico, tem uma estrutura algébrica que se chama roda. O nome formal é roda mesmo, né? Teoria das rodas, que é um tipo de anel comutativo em que você não tem operações binárias. A divisão e a multiplicação, elas não são opostas, não são inversas uma da outra, né? A divisão não é inverso da multiplicação dentro desse sistema axiomático que rege a teoria das rodas. Então, você tem anéis comutativos que tem operações unárias, né? São unárias em que você tem uma multiplicação que é vezes uma barra alguma coisa, um x, né? Acho que não vou entrar nesses detalhes, mas o fato é que existem estruturas algébricas recentes, existem ferramentas matemáticas recentes que permitem, em algumas situações, você fazer modificações nos postulados que regem aquele campo, em que você consegue fazer divisão por zero. E você tem um valor válido ali. Né? Você tem um resultado para divisão por zero. Quer dizer, durante muitos séculos não era possível você fazer uma divisão por zero. Continua não sendo se você adotar o sistema axiomático da álgebra tradicional e da aritmética tradicional. Mas se você tratar desse caso específico de anéis comutativos com essas propriedades unárias, você consegue fazer uma divisão por zero. É claro que você perde algumas características. Quando você faz isso, você resolve alguns problemas, mas você perde algumas propriedades da aritmética tradicional que você não consegue aplicar nesse caso. Por exemplo, você não consegue fazer mais algumas operações. A adição, o significado da adição muda. O significado da multiplicação também muda. Né? Então, eles chamam de monoides. No caso, eles passam a ser monoides. Né? A multiplicação e a adição passam a ser monoides. Mas o ponto central é, algumas coisas que parecem óbvias, parecem que não funcionam, que não são possíveis, à medida que vai se aprofundando naquilo, começa a surgir possibilidades que antes pareciam impossíveis. Na matemática, na lógica, na ciência, de um modo geral. Né? E no caso do Sol, a composição química do Sol. Até o século XVIII, se pensava que era impossível conhecer a constituição química do Sol, porque como é que você vai chegar perto do Sol e colocar um microscópio e examinar a composição do Sol? Aí se descobriu a espectroscopia, por meio da espectroscopia se consegue examinar à distância, né, a composição química do Sol e de outros objetos, de quasares distantes, né, de exoplanetas, atmosferas de exoplanetas, sem que você vá próximo e sem que você enxergue os componentes. Você analisa pelas assinaturas das raias de absorção da luz desses objetos. Então, foram surgindo ferramentas que vão revelando fatos que eram desconhecidos, que as pessoas achavam, isso aqui é óbvio que não é assim, isso aqui é óbvio que... Não tem nada de óbvio. Quanto mais você analisa, mais você percebe que aquilo que parecia óbvio é muito mais complexo do que parecia. Né? Quando você vai se aprofundando, muitas verdades que estavam ocultas vão emergindo e vão aflorando, e você vai entendendo que a natureza é muito mais do que aquilo que se pensava antes. E aí você vê o cara falar, isso aqui está errado, isso aqui... Está errado depende. O conceito de certo e errado já é muito complexo. Né? Tem situações que você pode tratar como certo e errado, geralmente dentro do sistema axiomático. Quando você passa muda alguma coisa no sistema axiomático, ou quando você muda qualquer detalhe em alguma situação, você já pode mudar a interpretação daquilo. Né? Então, eu acho que... Não sei se acabou de desviar novamente do que você perguntou. Não, isso essa. Conversar com gente inteligente é isso. Tem variedade de assuntos. Tem tanta coisa que eu quero te perguntar. Você não está morrendo de pressa, não, né? Não, fica à vontade. Pode perguntar aí que... Não, então, porque tem muita coisa interessante em tudo que você falou. Faz muito tempo que eu venho ouvindo de que a ciência estava numa espécie de encruzilhada porque não consegue conciliar o que seria a física do Newton, a relatividade do Einstein, com a mecânica quântica. E dizem que estavam esperando, eu ouço falar isso, assim, um leigo, né? É uma espécie que eles chamam de teoria do campo unificado. Só aí desde os anos 90, quando eu escrevi uma ficção científica com nanotecnologia, uma coisa que eu fiquei fascinado na época por isso, e eu comecei a pesquisar na época, e o que se falava era que
precisava encontrar essa teoria do campo unificado, né? Eu queria saber como você vê isso daí. Bom, eu conheço um pouco de relatividade, mas não conheço muita coisa de mecânica quântica. Eu tenho uma noção assim razoável, mas não conheço profundamente. Conheço um pouco de física de partículas e mecânica quântica que estão ligadas a isso. O que eles falam, no caso seria a gravitação quântica, um dos problemas é que quando você chega no horizonte de eventos de um buraco negro, quando você tem uma singularidade de um buraco negro, você tem uma região em que tem equações, né, que você usa na relatividade, em que você vai ter uma divisão. Essa questão da divisão por zero trata justamente, um dos pontos é esse, né? Uma das situações em que você precisa fazer uma divisão por zero é que você vai ter um raiz de 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado, 1 dividido por raiz de 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado. Perdão. Posso pegar a calculadora? Pode. Aí você vai... A equação tradicional da mecânica newtoniana, você tem lá a força gravitacional, por exemplo, né? Que vai ser F igual a M1 vezes M2 sobre R ao quadrado. No caso da relatividade, muitas das equações você vai acrescentar raiz de 1 menos V ao quadrado sobre C ao quadrado, ou multiplicar ou dividir, dependendo do que você vai fazer. Se vai ser contração do espaço, dilatação do tempo, etc. Quando você soma esses fatores, quando você multiplica por esses fatores, em alguns casos, se você chega, por exemplo, na velocidade da luz, você vai ter uma divisão por zero. O V ao quadrado, se o V ao quadrado for 1 e o C vai ser 1, você vai ter uma divisão por zero nesse negócio. Quando dá uma divisão, ou se for 1 ou se for 0. Tem duas situações que você vai... No caso do horizonte de eventos de um buraco negro, né, um buraco negro ele tem duas singularidades. Ele tem uma singularidade no horizonte de eventos, que é o equivalente à superfície do buraco negro, naquela região a partir da qual a velocidade de descarga é igual à velocidade da luz no mar. E você vai ter outra singularidade no centro